Olá, pessoal! É com imensa satisfação que nós apresentamos a solução do primeiro desafio ANPMAT. Essa nova ação da ANPMAT, ela tem como objetivos aumentar a interação da ANPMAT com professores de matemática da educação básica, propor desafios e discussões sobre temas matemáticos com potencial para instigar a curiosidade de professores e alunos, refletir sobre o ensino e a aprendizagem dos temas abordados em cada desafio e criar um espaço que permita a professores e alunos e demais amantes da matemática compartilharem seus conhecimentos e experiências. Então, logo no início do vídeo, peço para vocês se associem à ANPMAT. Para quem não conhece, a ANPMAT ela é a Associação Nacional dos Professores de Matemática na Educação Básica. Curte esse vídeo, compartilha, se inscreve aqui no canal, que a gente vai ter outros desafios mais para adiante que vão ser muito bacanas. A nossa ideia é criar uma dinâmica em que, quando for lançado um boletim da ANPMAT, nós vamos divulgar em um deles o desafio e no boletim seguinte a solução do desafio, que é o que nós estamos apresentando agora, né? Então, no boletim passado, nós aproveitamos para divulgar, não só no boletim, mas ele é o nosso marco, né? Aproveitamos para divulgar o primeiro desafio, que foi compartilhado aí pelo WhatsApp, Telegram, Instagram e outras redes sociais da ANPMAT. E a solução vai ser agora compartilhada com vocês, né? Divulgada no boletim. Quando sair o próximo boletim, junto com ele já vem o próximo desafio. Então, fiquem atentos. Esse vídeo aqui ele vai ser dividido em capítulos. Então, você vai ter a chance de poder pular lá para aquela parte do vídeo que mais lhe interessa, caso esse vídeo acabe ficando muito longo. Então, vamos ao desafio, né? Para esse primeiro desafio, nós pedimos que vocês respondessem um problema de análise combinatória, a gente vai já comentar, mas também pedimos que compartilhassem experiências com o uso do xadrez no ensino de matemática. Nós tivemos resposta apenas para o nosso problema de análise combinatória, mas nenhum dos vídeos que foi enviado ele abordou essa questão de compartilhar propostas de ensino para matemática utilizando o xadrez. Então, nós queremos reforçar isso porque o nosso intuito é que todos os desafios tenham esse duplo caráter. Um probleminha matemático e esse compartilhamento de experiências de ensino dos professores. Então, como nesse primeiro vídeo nós não tivemos essa segunda opção do compartilhamento das experiências, nós estamos reforçando isso para que nos próximos desafios vocês também compartilhem as suas experiências, tá? Então, pessoal, aqui está o nome das pessoas que enviaram vídeos resposta para a gente de até 10 minutos e tiveram seus vídeos selecionados, né? Foram esses 9 vídeos que foram selecionados. Nós queremos agradecer muito a essas pessoas, nós ficamos muito felizes, porque nós tivemos um público bem diverso, um público que nós não esperávamos. Tivemos professores de educação básica, que era o que nós esperávamos, mas tivemos também alunos de licenciatura, de graduação, e alunos da educação básica. Então, foi realmente uma coisa bem legal. Esses alunos de educação básica, orientados por seus professores, aí, enviaram vídeos para a gente. E as soluções, nesses 9 vídeos, não apareceu nenhuma solução igual a que nós vamos apresentar aqui, tá? Todas as soluções que foram apresentadas aí foram diferentes do caminho que nós vamos apresentar. E
E nós não vamos mostrar o caminho de cada uma dessas soluções, porque nós queremos que vocês valorizem e assistam os vídeos respostas enviados aí por esses colegas, professores, alunos de educação básica, alunos de licenciatura. Tá legal? Mas, de antemão, queria destacar, por exemplo, o vídeo do Thiago Bastos, ele tenta generalizar o problema para um tabuleiro N por N. O Davidson Stanislau, espero que seja assim que se pronuncia o nome dele, ele montou uma macro no Excel. Achei isso muito legal. É interessante vocês verem também. E, gente, teve uma diversidade aí de vídeos. Gente que usou a mesa digitalizadora, gente que fez com apresentação de slides. O Adenir adaptou uma construção do GeoGebra para apresentar. Então, muito legal. O Iago e a Naomi, por exemplo, são alunas lá da educação básica. E foi muito legal, muito didática a apresentação deles e muito simples a estratégia que eles usaram. Eles encostaram um tabuleiro de xadrez no quadro, colocaram as contas ali no quadro, ficou uma explicação simples e didática. Muito bacana. Assistam os vídeos, vale muito a pena. Bom, como o nosso desafio ele tinha esses dois aspectos, o de compartilhar as experiências com o xadrez no ensino e também o aspecto da resolução do problema de análise combinatória, nós vamos abordar os dois aqui. Então, primeiro vamos falar um pouquinho aqui do xadrez no ensino. É possível utilizar o xadrez como contexto para abordar conteúdos matemáticos específicos. Alguns exemplos são, sistemas de coordenadas, quando a gente vai localizar as casas no tabuleiro de xadrez, de certa forma, a gente já está dando uma introdução aí de como se localiza um ponto no plano. Problemas de análise combinatória, como o que nós colocamos aqui no desafio. Então, você pode usar o xadrez para criar contextos para problemas de análise combinatória. Falar de potenciação, tem aquela história da criação do jogo de xadrez, em que envolve grãos de trigo na primeira casa, 2 grãos de trigo na segunda casa, 4 na terceira casa, e assim por diante. Então tem essa historinha, então você pode aproveitar essas histórias envolvendo o xadrez para trabalhar a ideia de potenciação com seus alunos. Conceitos básicos de geometria podem ser tratados, Você tem no próprio tabuleiro diagonais, fileiras que são horizontais, verticais. Você pode trabalhar esses conceitos, o conceito do que é um quadrado, enfim. Dá para trabalhar alguns conceitos geométricos básicos também a partir do xadrez. Mas não se aprende conteúdos matemáticos específicos jogando xadrez. Embora a prática do jogo de xadrez possa contribuir para o desenvolvimento de posturas que são desejáveis para quem lida com problemas matemáticos. Tá? Então, você não vai, por exemplo, aprender como é que se encontram as raízes de uma equação quadrática simplesmente jogando xadrez. Mas, jogando xadrez, você vai desenvolver certas posturas, como o cálculo mental, a paciência, montar estratégias. Enfim, essas posturas, elas são desejáveis para quem vai também resolver um problema matemático. E, além disso, é possível, como eu já falei ali, utilizar o contexto do xadrez para o desenvolvimento de projetos interdisciplinares, envolvendo, por exemplo, disciplinas de matemática, história e arte. A história, por exemplo, pode ser desenvolvida aí falando sobre a Idade Média, a questão das artes, você pode montar as peças, e até outras disciplinas, você pode usar o relógio de xadrez para trabalhar física. Então, as possibilidades são as mais diversas, dá para pensar ações interdisciplinares em torno desse tema. Aproveito para dizer que nós vamos divulgar no site do desafio, lá no site da NPMAT, O desafio NPMAT já tem a sua própria página dentro do site, e nós vamos divulgar lá a solução com um texto ampliado, discutindo não só a solução do problema de análise combinatória, mas também
essa questão do xadrez aí no ensino. Então, vá lá no site da NPMAT, lá na seção do desafio NPMAT, e veja o texto que a gente preparou com muito carinho para vocês sobre esse tema. Vamos falar do xadrez 960 agora, ou xadrez de Fischer. Essa imagem que vocês estão vendo aí é do enxadrista norte-americano, né, do xadrista estadunidense, Bobby Fischer. Ele pensou sobre o xadrez 960, foi ele o idealizador do xadrez 960, e a ideia dele era a seguinte, não sei se vocês sabem, mas existem muitos livros de xadrez e muitas aberturas já são conhecidas e muito bem estudadas. E o Bob Fischer ficou com a preocupação de que o xadrez deixasse de ser um jogo de estratégia e começasse a virar um jogo de memorização. Porque já na abertura, as pessoas que conheciam as aberturas iam vencer o jogo. Então, com essa preocupação, o Bob Fischer criou o xadrez 960, que consiste aí justamente em embaralhar as peças que estão por trás dos peões para que essas aberturas prontas deixem de valer. E, novamente, você tem aí um jogo alicerçado principalmente no pensamento estratégico. Então, essa foi a ideia do Bob Fischer. Bob Fischer, que, aliás, tem história muito interessante no xadrez, tem filmes sobre ele, e vale a pena vocês conhecerem um pouco da história desse grande enxadrista estadunidense. Então, aqui a gente percebe à esquerda uma posição inicial do xadrez padrão, né? O rei e a dama ali centralizados, ao lado deles os bispos, depois os cavalos, depois as torres, né? E no xadrez 960, essas peças que estão por trás do peão, como eu falei, elas são embaralhadas. Então, vocês observam aí que elas não estão na posição que a gente usualmente verifica numa partida de xadrez usual, né? Esse nome, xadrez 960, deriva justamente do fato de que existem 960 maneiras diferentes de ajustar o tabuleiro, seguindo algumas condições que o Bob Fischer colocou quando ele criou aí e que a gente vai já abordar, né? Incluindo a posição padrão, né? Essas 960 incluem a posição padrão. Então vamos lá. Quais seriam essas condições? Na primeira condição, os bispos devem ficar em casas de cores diferentes, garantindo que haja um bispo nas casas claras e outro nas casas escuras. Tá? Por que isso? Porque numa partida de xadrez, os bispos só se movimentam pelas diagonais, então você vai ter um bispo que só anda pelas casas claras e outro que só anda pelas casas escuras. Então, para garantir que no xadrez 960 isso vai continuar acontecendo, o Bob Fischer impôs essa condição. Você não pode ter dois bispos em casas de mesma cor. Então, essa é a primeira condição. A segunda condição é que o rei deve ficar entre as duas torres, permitindo a realização do roque. Então, para quem sabe jogar xadrez, sabe que o roque é um lance defensivo, né? Que une as torres. É um lance envolvendo o rei e a torre, na qual o rei anda duas casas em direção à torre e a torre salta sobre o rei, parando imediatamente ao lado dele, né? Existem algumas condições aí para o roque poder acontecer, mas o nosso objetivo aqui nesse vídeo não é ensinar xadrez, mas resolver o problema, né? Então, apenas justificando aí o porquê dessa condição do rei ficar entre as torres. É para garantir que numa partida de xadrez 960, o roque também possa ser realizado. E a terceira e última condição é que a posição das pretas espelhe a posição das brancas. Ou seja, a coluna em que fica, por exemplo, a dama branca vai ser a mesma coluna em que vai ficar a dama preta. E assim para cada uma das outras peças. Então, para responder o problema, eu entrei aqui no site, o site do Lichess, que é
um aplicativo que nós podemos utilizar para jogar xadrez online com outros jogadores. Lá também você pode aprender xadrez, tem lições, tem muitas ferramentas interessantes. Inclusive dá para jogar o xadrez 960 também no Lichess, né? É um aplicativo que estou recomendando aqui porque ele pede pouquíssimas informações, é gratuito, não tem propaganda. Então eu estou fazendo propaganda aqui do Lichess porque realmente é um aplicativo para jogar xadrez muito interessante. Tá? E eu entrei aqui no site do Lichess para mostrar para vocês a solução do problema, né? Vou deixar o link também para aquele que quiser baixar o Lichess, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Aliás, reforçando, tem os links dos vídeos também aqui na descrição do vídeo, e esses vídeos vão ser também divulgados aí, não só no nosso site, lá na seção do desafio, mas também nas redes sociais da NPMAT. Nós vamos estar divulgando os links para vocês entrarem no canal do YouTube desses colaboradores, né, dessas pessoas que enviaram os vídeos para a gente. Valorizar o canal deles. É por isso que nós optamos por divulgar o link e não os vídeos diretamente aqui. Então, vamos à resolução do problema. A primeira condição que precisava ser verificada era ter bispos, né? Os bispos ficarem em casas de cores diferentes. Então, vamos dizer que nós queiramos posicionar o bispo aqui numa casa escura, né? Então, nesse caso, esse bispo poderia ficar aqui, aqui, aqui ou aqui, né? Então, eu tenho 4 possibilidades para este bispo. Da mesma forma, o outro bispo vai ter que ficar agora nas casas claras, já que eu posicionei o primeiro nas casas escuras. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 possibilidades também para o segundo bispo. Logo, eu tenho 4 vezes 4 maneiras de posicionar os 2 bispos, né? Usando aí o princípio fundamental da contagem, né? Quando você vai resolver um problema de análise combinatória, o que você faz? Você divide o problema em etapas e verifica o número de possibilidades para cada etapa. Então, nossa primeira etapa foi posicionar o bispo das casas claras, 4 possibilidades. Nossa segunda etapa, posicionar o bispo das casas escuras, também 4 possibilidades, 4 vezes 4. E agora nós vamos posicionar a dama. Observem. Uma vez que os bispos já estão posicionados, se a minha terceira etapa é posicionar a dama, eu tenho, então, 6 casas disponíveis. Qualquer uma das... Tinha 8, sobraram 6 casas. Qualquer uma dessas casas, a dama pode ser posicionada, já que eu não tenho nenhuma restrição ao posicionamento da dama. Digamos que eu posicionasse ela nesta casa aqui. Então, tenho apenas 6 possibilidades para posicionar a dama. 4 para o primeiro bispo, 4 para o segundo bispo, e mais 6 possibilidades aí para a dama. Então, 4 vezes 4 vezes 6 possibilidades, já que são aí etapas sucessivas, né? Então, eu vou multiplicar pelo princípio fundamental da contagem, né? E agora, vou posicionar quem? Vou posicionar os cavalos. Note que eu tenho 2 cavalos e tenho 5 casas disponíveis. Mas não há diferença entre os cavalos. Eu não consigo diferenciar qual é o cavalo que está sendo posicionado. Então, eu só preciso saber quais são as 2 casas em que esses cavalos vão ficar posicionados, né? Se eu numerasse aqui de 1 a 5 as casas que ainda estavam vazias, né, numerando elas de 1 a 5, eu tenho que escolher 2 casas de 5. E a ordem da escolha não faz diferença, já que não há diferença entre os cavalos. Então, isso é o quê? Uma combinação de 5 elementos agrupados 2 a 2. Isso é calculado como? Você calcula o fatorial de 5 e depois divide pelo produto do fatorial de 2 pelo fatorial de 3.
O resultado disso vai ser igual a 10. Logo, existem 10 formas de posicionar aí os 2 cavalos depois que você posicionou os bispos e a dama. Vejam só. Então, pelo princípio fundamental da contagem, nós já temos 4 vezes 4 vezes 6 vezes 10 possibilidades. Mas notem que, posicionadas essas 5 peças, restaram apenas 3 casas no tabuleiro. Desse modo, como o rei deve estar sempre entre as torres e não há diferenças entre as torres, já está determinada a posição das 3 peças. Por exemplo, nessa posição aqui, já fica determinado. O rei tem que ficar na casa que está no meio e as torres nas outras 2 casas. Então, a possibilidade é única de posicionar o rei e as 2 torres no final. Então, aqui, por exemplo, certamente o rei ficaria aqui e as torres nesta posição. Se por um acaso, né, eu quisesse, então, eu estivesse numa configuração diferente, digamos, os cavalos aqui, os bispos aqui, observem que, novamente, tenho 3 casas e eu sei que o rei vai ficar nesta aqui e as torres nestas 2. Então, há uma única possibilidade. Bom, então, como as pretas espelham a posição das brancas, ao final nós vamos ter a mesma configuração para as brancas e para as pretas. Os peões já têm suas posições determinadas e, portanto, não vão influenciar na nossa contagem. Desse modo, nós temos, então, 4 possibilidades para posicionar o bispo das casas claras, 4 possibilidades para posicionar o bispo das casas escuras, 6 possibilidades para posicionar a dama, 10 possibilidades para posicionar os 2 cavalos e uma possibilidade para posicionar o rei entre as torres e uma única forma de espelhar. Portanto, se nós fizermos a multiplicação desses valores, nós chegamos a 960, que é a solução deste desafio. Curiosamente, em nenhum dos vídeos selecionados fez-se a opção de deixar a etapa de posicionar rei e torres para o final. Nós temos algumas hipóteses a esse respeito. A primeira é que a forma como o desafio foi apresentado, as condições foram mostradas, pode ter induzido as pessoas a não seguirem essa ordem. E outra hipótese é que existe uma orientação na resolução de problemas de análise combinatória de começar pelos casos mais restritos. Então, você tem uma restrição maior aí nessa situação do rei ter que ficar entre as torres do que, por exemplo, no posicionamento da dama ou no posicionamento dos cavalos. Bom, essa é uma recomendação interessante, mas é sempre bom lembrar que toda regra tem exceção. Finalmente, gente, queria fazer uma breve discussão sobre o ensino de análise combinatória, antes de encerrar esse vídeo. Uma primeira recomendação é, professor, leve em conta a solução do seu aluno. Se você tem uma solução mais simples e rápida, e o seu aluno foi por um caminho mais difícil, se empenhe em entender o raciocínio dele e tentar, se houver erros no caminho dele, apontar esses erros e apresentar uma solução correta dentro da linha de raciocínio dele, para só então mostrar a sua solução mais simples. Além disso, em problemas de análise combinatória, é possível explorar diferentes soluções para o mesmo problema. Essa é uma prática que vale não só para análise combinatória, mas que em análise combinatória dá para fazer muito bem. Pessoal, nós queremos então encerrar esse vídeo agradecendo mais uma vez vocês que assistiram o vídeo até o final, lembrando para vocês se inscreverem no canal, se associarem à NPMAT e agradecendo aquelas pessoas que colaboraram mandando seus vídeos resposta. Esses vídeos serão divulgados no nosso site, será divulgada também no nosso site uma resposta ampliada. Vão lá, leiam, vai ser discutido lá essa questão do ensino de xadrez.
E é isso, gente. Muito obrigado.